e estou aqui para conversar com vocês sobre a disciplina que vai entrar no setor de segurança do trabalho, a organização e normas do trabalho. Eu espero que todos as informações que são passadas fiquem claras para vocês, porque vou dar o meu melhor aqui. Mas qualquer dúvida, podem ver que abaixo aí tem o número do meu telefone e vocês poderão entrar em contato comigo, tá certo? Então, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é segurança do trabalho. Na mente de muita gente, segurança do trabalho só se trata de construção civil. Tá certo que na construção civil é o forte, vamos dizer assim, da segurança do trabalho. Mas a profissão de segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, ele atua em quaisquer tipos de empresa. Seja ela hospital, seja ela fábrica, seja indústria, seja construção civil, seja escolas, enfim, onde você imaginar o técnico de segurança do trabalho, ele pode ser inserido nesse ambiente, tá? Então, é uma profissão muito ampla e é uma profissão que tem muito a oferecer no mercado. Mas o que é que tem a ver, então, segurança do trabalho com técnico em edificações? Assim como deveria ser na prática, o técnico de edificações, o engenheiro, enfim, eles deveriam trabalhar totalmente em harmonia com o técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque esse profissional ele está apenas para somar e para qualificar os seus colaboradores, os colaboradores da empresa a qual ele estará prestando serviço ou até mesmo sendo funcionário. Tratando-se do tema de segurança do trabalho, o que é segurança do trabalho, nós passamos essa definição aí rápida e simples, mas é muito objetiva. Segurança do trabalho pode ser entendido como o conjunto de medidas, né, que serão adotados para minimizar, neutralizar ou eliminar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalhador. Tá ok? Entretanto, eu quero colocar para vocês o seguinte: desses três aspectos existentes, minimizar, neutralizar, e eliminar, é muito difícil você eliminar por completo os riscos existentes no ambiente de trabalho. Tratando agora de construção civil, por exemplo, por mais que você tenha todas as precauções, alguém vai cometer um ato irresponsável, indisciplinar, que vai causar um acidente. Infelizmente, essa é a grande realidade. Outro detalhe que eu vou encaixar no meio dessa inserção aí para vocês é o seguinte: vejam só. Se não 100%, mas pelo menos 90% de todos os acidentes existentes, é necessário que haja um ato irresponsável, é necessário que haja um ato antiprofissional. Vou fazer um exemplo para vocês. Acho que grande parte aí deve ter moto, ou pilota, ou já com certeza pelo menos andou de moto. Eu espero que ninguém tenha sofrido um acidente de moto. Mas às vezes você, motoqueiro, no meu caso também, né? Sou motoqueiro. Procuramos andar da forma correta. Claro que não são todos, mas, por exemplo, vamos lá, o motoqueiro, estou falando agora do motoqueiro que trabalha da forma correta. Obedece sinal de trânsito, obedece faixa de pedestre, mas de repente pode vir alguém irresponsável e te causar um acidente. Embora você estava completamente correto, mas alguém foi irresponsável, demonstrou uma atitude irresponsável e trouxe para ti um acidente, causou em você um acidente de trabalho. Ou um acidente de trabalho, né, se você estivesse trabalhando na moto, ou um acidente. Enfim, espero que vocês tenham entendido que não importa, às vezes, se andamos totalmente correto, alguém infelizmente vai agir com imprudência. Tá? Por isso que não é possível, por exemplo, eliminar todos os acidentes ou todos os problemas de trabalho. É possível neutralizar? Em alguns casos, sim. Uma boa sinalização, por exemplo, você pode neutralizar a possibilidade de um acidente de trabalho. O cara está transportando o material para cima.
no maquinário, de repente aquilo cai, se ele está, a área que você está trabalhando ali diretamente em altura, ela está bem sinalizada, é praticamente uma neutralização de qualquer risco de acidente que possa existir. E quando não se pode eliminar por completo, não se pode neutralizar, é possível sim minimizar os riscos existentes de acidente de trabalho. Então deu para entender um pouco sobre o conceito do que é segurança do trabalho? Eu espero que sim. Mas quais são algumas atribuições que o técnico de segurança do trabalho ele utiliza? Vamos entender um pouco das funções do técnico de segurança do trabalho. Professor, o que isso tem a ver com a minha profissão? Tudo. Lembrem-se que vocês estão coordenando, né, às vezes até no lugar do próprio engenheiro, aquele ambiente de trabalho, aquela construção civil. Isso significa que é de grande responsabilidade sua trabalhar em parceria com o técnico de segurança do trabalho. Ah, existe uma hierarquia de quem é superior a quem? Não, gente. Não. E sim, no aspecto de segurança, ninguém manda mais do que o técnico de segurança do trabalho. Como também na área de vocês, o técnico de segurança do trabalho não dá pitaco. Então, na sua função, você tem a sua classificação hierárquica. Na função do técnico de segurança do trabalho, ele tem a classificação hierárquica dele. Entenderam? Mas quais são algumas atribuições, então, do técnico de segurança do trabalho? Primeira coisa, um técnico vai chegar no ambiente da construção civil, ele vai fazer esse estudo do ambiente de trabalho. Daí, começa-se a anotar como está o canteiro de obras, como está a arrumação, a distribuição, como estão trabalhando os colaboradores, tanto pedreiros como os serventes, como os eletricistas, como os encanadores, enfim. O pessoal que comanda a bitoneira, tudo isso, existem normas para eles trabalharem. Vamos falar da NR, que são normas regulamentadoras. A NR que estuda a construção civil, que ela é apta para a construção civil, inclusive uma das maiores que tem, dentre as 37, se não a maior, dentre as 37 NRs existentes, é a NR de número 18. É interessante que vocês estejam aí cientes do uso desta NR. Por quê? Porque ela vai fazer e trazer para vocês um entendimento amplo da segurança do trabalho no seu ambiente de trabalho. Tá joia? Segundo, investigação e análise de causas de acidente de trabalho. Aconteceu um acidente na construção, lá no canteiro de obras. É de inteira responsabilidade do técnico de segurança avaliar o porquê existiu aquele acidente. E se dá graças a Deus se não foi um acidente que envolveu vida, né, um risco de vida. Mas essa investigação e essa análise, ele vai descobrir quais são os erros existentes, porque existe todo um processo até que se chegue num ambiente seguro. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Como é que um ambiente seguro. E mesmo com esse ambiente seguro, existem colaboradores que vão fazer algo de errado. Anote o que eu estou dizendo. Ministração de palestras e treinamentos. Esqueci o S aí, desculpa aí. E treinamentos. Uma coisa muito importante. Gente, o ambiente da construção civil não é um ambiente fácil de trabalhar. Por quê? Grande parte, não discriminando, tá? Ao contrário, eu acho a construção civil linda. Mas grande parte dos colaboradores não tem um nível cultural ou educacional que colabore com vocês, ou que colaborem conosco. Então muitos vão ser cabeça dura, por exemplo, no uso de equipamentos de proteção individual. Você vai, vez por outra, ter aquela dor de cabeça de ver o pedreiro lá trabalhando em altura, trabalhando sem capacete, trabalhando sem o cinto de segurança e achando que ele está totalmente certo porque ele precisa garantir uma produtividade, vamos dizer assim.
Então isso é algo que realmente dificulta bastante, e aí não só o técnico de segurança do trabalho, mas dificulta bastante o trabalho de todos aqueles que estão envolvidos. Por quê? Porque você vai precisar de produção? Vai sim. Você vai precisar que o seu colaborador te dê a produção adequada. Porém, ele não pode fugir das responsabilidades existentes no ambiente de trabalho que foram capacitados pelo técnico de segurança. Então, começando a ver aí a importância de vocês trabalharem juntos, você vai precisar produzir, sim. A sua equipe vai precisar produzir, com certeza. Você vai trabalhar em cima dos resultados. Entretanto, por mais que tenha que ser produzido, não se pode deixar de ter os treinamentos, as palestras e a conscientização do seu colaborador que ele precisa trabalhar da forma correta. O que eu acho interessante, por exemplo, falar é que existe uma das palestras que são palestras feitas de 10 a 15 minutos, chamadas de DDS, Diálogos Diretos de Segurança. Talvez vocês trabalhem em alguma empresa como a Coteminas, como a Alpargatas, e o Tec Segurança lá, eles fazem diálogos diretos ou diários de segurança, tá ok? Que são instruções, capacitações, mostrando a importância da prevenção e da segurança do trabalho, tá certo? Implantação e fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de equipamentos de proteção coletiva. Tá aí, ó, placas de sinalização, correntes, cones. O que mais aí nós estamos vendo? Mais placas, cercas aí, ó, por exemplo, tá vendo aí o bueiro, né? E a cerca, então tudo isso é necessário para que haja a proteção coletiva. E essa, na verdade, gente, é a mais importante do que a proteção individual. Porque quando você faz esse eixo da proteção coletiva, o ambiente de trabalho ele fica seguro, né? E agora está aí alguns exemplos mais comuns dos equipamentos de proteção individual, né? Que ninguém gosta de usar porque realmente incomoda. E é um grande desafio aí para o técnico, por exemplo, implantar dentro da empresa isso, tá? Por quê? Primeiramente, o seu chefe, o seu patrão e o patrão de todos, o dono da construção, ainda existe uma grande resistência de entender que equipamentos de proteção individual e coletiva é para o próprio bem dele. Se um funcionário dele se machuca, ele vai ter muito mais custo. Aí sim vai ser custo. Ele vai ter muito custo em manutenção da saúde do seu funcionário do que trabalhar no investimento do equipamento de proteção coletiva, do equipamento de proteção individual, e aí ele ter os benefícios de evitar totalmente acidentes de trabalho. Então, o custo que ele considera como tal, ele deveria considerar como investimento. E é essa conscientização que a gente precisa ter. Um outro fator aí é a análise de dados obtidos com as investigações. Gente, o técnico de segurança está lá responsável por analisar e registrar tudo de bom e de ruim que aconteceu na empresa, principalmente de ruim. E aí, tomar as medidas cabíveis para que não se repita o mesmo processo. Ok? Eventual ajuste dos métodos de trabalho usados. Após essa investigação, após o estudo de ambiente de trabalho, após verificar como está sendo executado o trabalho, ele vai ter que fazer os ajustes necessários. E aí mostrar para os seus superiores, conversar, fazer reuniões, mandar e-mail, registrar as conversas, para que mostre que ele está interessado em fazer as alterações necessárias para que o ambiente de trabalho se torne menos perigoso ou mais seguro. Tá ok?
Implementação de documentação. Isso é uma polêmica. Nós temos documentos na Constituição Civil, não sei se vocês já ouviram falar do PCMAT, nós temos em alguns casos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nós temos o PCMSO, que é o Programa Médico de Saúde Ocupacional, certo? No caso da Constituição Civil não existe o PPRA, existe o PCMAT, certo? Então, assim, é algo totalmente diferenciado e é muito difícil o trabalho em si do técnico de segurança do trabalho, tá ok? Caso haja alguma dúvida, vocês anotem, pode me perguntar posteriormente, tá bom? Aí vem o caso da ANR, a norma regulamentadora número 4, que ela rege de como é composto o setor de segurança do trabalho nas empresas. E aí a própria ANR, a ANR4, ela diz que a exigência desses profissionais é de acordo com o tamanho ou dimensionamento da empresa. Que seria composto o SESBT? É uma equipe multidisciplinar, composta do técnico de segurança do trabalho, composta do engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho, o enfermeira de segurança do trabalho e um técnico de enfermagem do trabalho. Qual seria, por exemplo, a empresa aqui em Campina Grande que tem todos esses profissionais? Aqui eu conheço, chama-se Alpargatas. É um grande exemplo de ter todos esses profissionais devido à dimensão e à quantidade de funcionários que existe. Uma coisa é certa, quem é o profissional que não fica de fora em qualquer tipo de ambiente de trabalho dessa empresa ou dessas empresas? O técnico de segurança do trabalho. Eu trouxe aqui para vocês a tabela para mostrar para vocês a avaliação, como é feita essa projeção. É pela avaliação de grau de risco, que encontra-se na direita de vocês aí, por exemplo, construção, aqui ó, desculpa gente, aqui ó, construção, grau de risco número 3, aqui pode variar de 1 a 3 e de 1 a 4, dependendo do que é a construção. Mas geralmente aqui, ó, no caso de vocês, ela é grau de risco número 3. O que é que significa isso? Que pelo menos um técnico de segurança do trabalho, ele deveria ter aqui, ó, grau de risco número 3. 100 funcionários a 250 funcionários, tem a obrigação de ter aqui, ó, o técnico de segurança do trabalho. Se o grau de risco lá está envolvendo o grau 4, ele, a partir de 50 colaboradores, ele tem que ter um técnico de segurança do trabalho. E geralmente é este caso aqui, 50 funcionários já se tem um técnico de segurança do trabalho. E aqui, ó, vai ter, a partir de 101 funcionários, vão ter 2 técnicos de segurança do trabalho, vai ter um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, só que eles não vão dar carga horária de 8 horas diárias dentro disso. Imagine agora uma empresa de grande porte, ó, uma construtora de grande porte com 3.501 funcionários acima. Aqui neste caso, o grau de nível de risco 4, ele vai ter 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, um auxiliar, o técnico de enfermagem do trabalho, um enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho. Então, esse é um padrão exigido por lei para que haja o técnico de segurança do trabalho. Quais são, então, as principais funções administrativas de um técnico de segurança do trabalho? Planejar, organizar, liderar e controlar o ambiente de trabalho. No contexto, como diz aí da segurança do trabalho, a administração é uma condução racional e estratégica, né, das atividades de uma empresa pelo meio planejamento, organização, direção e controle desenvolvidas nas atividades que ocorrem no ambiente de trabalho. É necessário que haja esse planejamento, essa organização, um líder na área. As pessoas precisam entender que o técnico de segurança do trabalho não é aquele
bicho de 7 cabeças que só vai lá para estar brigando, para estar pegando no pé. Quando na verdade ele é sim esse cara que vai viver pegando no pé. Porém, se os colaboradores começam a entender, o técnico consegue conscientizar toda a equipe da importância da segurança do trabalho, o ambiente de trabalho se torna muito mais saudável. Às vezes é necessário o técnico de segurança fazer um trabalho de homem a homem, homem a mulher, conscientizando cada um dos seus setores a importância de adquirirem ou aderirem a segurança do trabalho no seu meio de vida. Porque, gente, o técnico de segurança do trabalho, ele trabalha diretamente com vidas. Ele trabalha diretamente... De acordo com o Wikipedia... O Google está aqui me perturbando. Ele trabalha diretamente mostrando a importância da segurança do trabalho, trazendo para o trabalhador uma segurança para a sua vida. Afinal de contas, todos nós saímos de casa, pedimos lá orientação a Deus, agradecemos por estar vivo, agradecemos por nossa família e vamos para o trabalho. E aí há necessidade de se entender que precisamos trabalhar da forma correta. E aí sim entender que o técnico é teu amigo, é teu parceiro, é o cara que vai estar somando para que você chegue no seu trabalho e retorne para o seu lar em plena segurança. Essa é a grande importância da segurança do trabalho. Passaram aí nossos 20 minutos, eu acredito que já passamos dos 20 minutos, certo? Nós vamos dar continuidade na próxima aula sobre esse assunto da administração e o controle de segurança do trabalho. E aí nós vamos entrar na questão do planejamento, nós vamos entrar na questão da organização, da liderança e do controle. Eu espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Fiquem com Deus e vamos dar continuidade aí na próxima aula, tá ok? Grande abraço.